E estamos começando mais uma edição do Sintonize com Cristo, o seu programa de sábado. Espero que você já esteja aí ligadinho, porque nós vamos começar aqui cantando com Isamara, Yasmin e Nayana Matos. Louvemos nosso Deus. Prazer louvar ao nosso Deus. Por isso eu gostaria que vocês se apresentassem aqui aos nossos ouvintes da Rádio Cuiabana e também aos nossos internautas aí, aquele que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, o momento é oportuno. Vamos lá, sintonize com Cristo, se inscreva e dê o seu joinha. Mas vamos lá, e a apresentação, como é que fica? Vamos começar por aqui? Boa tarde, meu nome é Isamara Neves. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Yasmin Neves. Boa tarde, me chamo Nayana Matos. Meninas da voz suave, né? Que voz gostosa de se ouvir. E vocês cantam na igreja que vocês congregam? Sim. Lá na Presbiteriana do Areão.
Tá vendo, pastor Mateus? Não pode deixar de dar um endereço, né? Igreja Presbiteriana do Areão, é onde você vai encontrar e poder ouvir essas vozes delicadas que nós estamos ouvindo aqui no nosso programa de hoje. E nós vamos continuar fazendo isso. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Vamos continuar louvando? Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Precisando daquele minutinho para se acomodar melhor e continuar assistindo o programa? Então você tem esse tempo agora. Nós vamos e já voltamos.
Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem, e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E a nossa entrevista hoje aqui no Sintonize com Cristo é com o pastor Gilmar Freitas Souza. E ele mora na Flórida, está conosco aqui para falar um pouquinho sobre capelania hospitalar. E hoje falando mais diretamente sobre enfrentar doenças graves e como enfrentar o luto. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, Anaíra. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Para mim é uma honra muito grande estar com você nesse dia, poder participar e compartilhar algumas experiências. E deu uma saudade muito grande quando eu vi essas jovens cantando, que são lá da igreja do Areião. Era a minha igreja quando eu morei em Cuiabá. Saudade, um abraço aí ao pessoal da comunidade da igreja presbiteriana do Areião. Então estou aqui à sua disposição, fica à vontade para fazer as perguntas que você quiser e... que vou fazer várias, viu? E vamos começar perguntando aí, em que consiste a atividade do profissional capelão hospitalar cristão? Essa é uma ótima pergunta para começar a nossa conversa. O nosso trabalho de capelão ou de capelania é um trabalho que faz parte da vida, da estrutura do nosso hospital onde eu trabalho. O hospital que eu trabalho, ele vem de uma linha evangélica cristã muito forte. E assim como o capelão, a enfermeira, assistente social, médico, toda assim, a equipe que trabalha para o bem-estar dos pacientes, seus familiares, o capelão também faz parte desse trabalho. Eu, por exemplo, sou empregado do hospital, trabalho para o hospital, eu faço parte de um time que nós atuamos juntos dentro do hospital para dar assistência espiritual e emocional aos pacientes e aos seus familiares. Qual hospital então, que você está trabalhando hoje, pastor?
Eu trabalho no hospital que chama Advent Health Celebration, que vem da igreja ou da missão da igreja adventista do sétimo dia aqui nos Estados Unidos. É um dos campos, nós temos vários hospitais aqui na região, e esse é um dos hospitais assim, muito conhecidos aqui na nossa região. E para que os nossos ouvintes possam entender um pouco melhor, essa função ela é regularizada por lei e é remunerada? Essa é uma boa pergunta também, sim. O trabalho do capelão aqui nos Estados Unidos, ele faz parte da história do país. Tem leis federais que regulamentam o nosso trabalho e, por exemplo, como eu falei, eu sou parte do time, né, disciplinar do hospital, ou seja, faço parte do mesmo time de médicos, enfermeiros, assistente social e outros trabalhadores. Por quê? Porque a ideia que o nosso trabalho tem é que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Então, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, eles cuidam do corpo. E nós, como capelães, nós damos assistência social para trabalhar na alma e no espírito do paciente, porque essa ideia que, né, o nosso ministério tem, corpo, alma e espírito. Essa é a missão do hospital, dessa rede da qual eu trabalho. Então, eles querem dar um serviço completo, integral, corpo, alma e espírito. O nosso trabalho é a parte espiritual de cuidar dos nossos pacientes e seus familiares. Vamos abrir um pouquinho mais depois sobre isso, mas você colocou aí a Igreja Adventista, né? A minha pergunta é se necessariamente há sempre o suporte de uma igreja nesse trabalho de capelania ou trata-se de uma função independente? Não, o trabalho, na verdade, como eu falei da Adventista, porque o hospital vem da missão adventista. Então, dentro da estrutura da igreja, existe essa missão que cuida dessa parte espiritual, ou seja, para a igreja adventista, o ser humano ele só é completo quando ele é atendido nessas três áreas, corpo, alma e espírito. Sim. Então não é um trabalho independente, mas também não é um trabalho da igreja, é da missão geral da igreja que dá essa assistência para os pacientes e os seus familiares. Muito bom. Vamos lá, continuando aqui, qual é uma das habilidades mais importantes para o capelão em seu papel de oferecer apoio espiritual e emocional aos pacientes? Eu diria que é saber conectar com o paciente, com as necessidades dele. Porque quando uma pessoa vai para o hospital, é o último lugar que uma pessoa quer ir. Ela só vai para o hospital quando realmente está sentindo muito mal, que alguma situação bem difícil aconteceu. Então, o hospital seria a última parada, seria a última alternativa para a pessoa se sentir melhor. E como não tem outra alternativa, então o hospital acaba sendo o local onde ela vai parar. E quando o paciente chega no hospital, ele está cheio de dúvidas, com medo, sente insegurança. E como a morte é uma realidade para todo mundo, a gente não tem como evitar essa experiência, mas cedo ou mais tarde ela vai acontecer. E muitos pacientes, quando chegam lá, eles estão cheios de medo, de ansiedade, depressão, trazem muitas vezes na sua história de vida muitas experiências negativas com família, negócios, experiências religiosas também, experiências emocionais. Então é um acúmulo de sentimentos que a pessoa tem quando chega no hospital. Eu sempre digo que muitos dos pacientes que estão lá não somente doentes no físico, mas estão doentes nas emoções, nos sentimentos. Eles estão quebrados emocionalmente, eles precisam desse apoio espiritual. E o capelão está ali exatamente para ser essa ponte, para ser esse contato, para oferecer o ombro, a mão estendida para dar suporte para a pessoa. E eu sempre falo que o meu trabalho é muito simples de explicar. Eu ajudo o paciente, quando sai do hospital, viver melhor emocionalmente ou morrer em paz. Porque como a morte é uma realidade para todos, mas graças a Deus eu trabalho com pacientes que têm a possibilidade de cura, então eu oro para que Deus realmente dê a cura. Mas em alguns casos pode acontecer a morte também. Sim. Então meu trabalho, a minha função é ajudar a pessoa a ter a sua paz interior, para ela sair do hospital positiva, crendo que a saúde vai melhorar, ou se infelizmente se tiver que morrer, que morra em paz, tendo Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, que é o mais importante de tudo, né? Pastor, não há como não perguntar
a capelania nos Estados Unidos e a capelania no Brasil. Há pouco tempo, eu me lembro que conversamos que houve um momento em que o senhor esteve com helenivação, correto? Sim. Me diga uma coisa sobre... não queria, mas vou fazer isso, um comparativo da capelania hospitalar no Brasil e a capelania hospitalar nos Estados Unidos. O que o senhor me diz a respeito disso? Há uma diferença significativa? Aqui esse trabalho também está bem estabelecido? Ou como acontece? Eu não posso falar muito daí, o pouco que eu converso com ela, a gente troca algumas ideias e ela é uma parceira muito grande. Para mim, a Eleni é a principal referência de capelania no Brasil. A diferença é que para nós aqui, por exemplo, como eu falei, eu sou funcionário do hospital, o nosso trabalho aqui ele é reconhecido por lei, é muito forte, e então quem paga o meu salário é o hospital, assim como paga o salário para a enfermeira, para a assistente social, para a pessoa que cuida da limpeza, da segurança, etc. Então, essa é a diferença, talvez, em relação ao Brasil, porque às vezes eu vejo muito eles falando dos projetos que eles fazem, muitos são voluntários, eles não têm, parece que não tem salário, a igreja tem que ajudar, coisa assim. Eu não posso falar muito, porque eu não conheço muito a fundo essa questão estrutural. Mas a diferença é que nós aqui, a capelania é profissional. Eu estudei, por exemplo, 2 anos para ser capelão, mesmo tendo curso de teologia, sendo pastor ordenado, você lembra disso, né? Sim, claro. Fazer o curso de capelania foram 2 anos, 4 semestres, tive que ler muitas coisas, fazer o prático, fazer o treinamento no hospital, trabalhando 24 horas de plantão para poder ter a minha certificação. Então, eu tenho um certificado para cada unidade que eu fiz. Então, existe no país aqui também uma associação nacional que regula os capelães que tem as 4 unidades que a gente chama, que tem o curso completo. Então, na verdade, o capelão aqui ele é um profissional. Então, eu posso trabalhar no hospital. Antes eu trabalhava por uma outra companhia que presta serviço paliativos para pacientes terminais, ou seja, para aqueles pacientes que entraram no hospital, que infelizmente não receberam a cura e o médico diz, olha, infelizmente, o seu tempo de vida agora é 3 meses ou 6 meses ou menos. Então, muitos desses pacientes, eles voltam para casa porque eles querem terminar os últimos dias deles na casa deles, junto com os amigos, com os familiares, com os seus animais de estimação. Então, a gente ia lá para dar o serviço pastoral para essas pessoas, para que elas pudessem estar em paz e ajudava a preparar esse processo de transição, de morte. Depois, e também o capelão, ele não somente trabalha com o paciente que é o enfermo, mas também com a família. A família é muito... Pronto, era isso que eu ia perguntar, se restringia somente ao paciente ou se dá o suporte à família toda? Da família toda, porque quando uma pessoa está doente, a família toda fica doente, emocionalmente. Então, quer dizer, uma doença, ela se estende aos membros da família. Então, o nosso trabalho, na verdade, não se restringe somente ao paciente, mas os seus cuidadores, os seus entes queridos, né? Por exemplo, hoje eu tive meu trabalho dia normal, tive várias visitas, trabalhei bastante e fui visitar um casal, foi minha última visita hoje à tarde. Então o homem estava lá junto com a mulher dele, que está bem enferma, passando assim, uma situação bem difícil, né? Ele estava lá do lado dela, alimentando ela, colocando a comida na boca dela e tal, e ele está triste, preocupado, né? Porque eles são um casal jovem ainda. Eu fiquei imaginando quantas perguntas aquele homem tem, quantas coisas deve passar na cabeça dele. Ele ficou muito agradecido por ir lá, conversei com ele, oramos juntos e tal. Então, o trabalho ele é para toda a família, o paciente, seus familiares. Mais uma coisa para contar essa parte, muitas vezes quando morre um ente querido, um membro da família, então a família convida ainda o capelão para fazer o serviço funeral, para dar uma palavra na cerimônia, e a gente acaba cuidando desses membros familiares por mais um tempo. Em algum caso, quando trabalha para outra companhia, até durante um período de 1 ano, a empresa, a organização, dava apoio para os familiares que precisavam de aconselhamento, de acompanhamento espiritual e emocional. Então, na verdade, o trabalho nosso aqui é um trabalho muito sério e muito necessário, bem importante mesmo para pacientes e seus familiares. E é tão bom saber disso. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam ou pensam que o trabalho do capelão é assim, sem nenhum tipo de preparo, e isso não acontece. E foi muito bom essa informação. Nós vamos partir para um rápido intervalo e voltamos já já dando continuidade a esse tema tão importante.
Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada. 999130368. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65 99255 9082 ou 0800 065 3110. Ligue já! A Iris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Iris Produtora. Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar
amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Esse é o seu programa Sintonize com Cristo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal lá no YouTube. Hoje nós estamos nos aproximando aí dos 800 inscritos. Para fecharmos isso aí, precisamos da sua inscrição.
Quero dizer que estamos vestindo mais uma vez aqui nova moda. A nova moda lá no bairro Alvorada, Rua Pochorel. E a Madalena está lá esperando você com modelos sensacionais. Nós contamos com você. E aí? Não sai, porque ainda tem muita coisa boa vindo. Vamos para aquele intervalo? Daqui a pouco nós estamos de volta. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Pronto? Tá. Nós estamos de volta aí para o nosso segundo bloco da nossa entrevista. Hoje, lá na Flórida, nós estamos conversando com o pastor Gilmar Freitas Souza, que é capelão hospitalar. E nós estamos falando sobre o enfrentamento de doenças graves e também do luto. Boa tarde, meu pastor. Vamos continuar aí conversando um pouquinho mais. Boa tarde, Anair. Boa tarde. Vamos continuar conversando aí um pouquinho? Sim, vamos seguir. Saber aí algumas coisas. Como é feita a triagem para o atendimento do capelão? A família do paciente, ele pode solicitar ou somente o hospital autoriza esse atendimento? Como é que funciona? Funciona o seguinte, nós temos um time de trabalho, por exemplo, no meu time de trabalho nós somos em 7 capelães durante o dia. Cada capelão tem os pisos ou as áreas onde nós trabalhamos. Eu sou responsável assim, para cuidar daquelas áreas durante a semana. Então, qualquer pessoa tem direito ao serviço de capelania, seja o paciente, seja o seu familiar e também o que a gente chama de staff, né? Os
as enfermeiras, os assistentes social, as pessoas que trabalham lá, trabalham na limpeza, na segurança, qualquer pessoa precisou de ajuda espiritual, nós aqui damos essa ajuda. Nós temos assim, uma atuação muito grande dentro do hospital. Quando tem alguma atividade comemorativa, nós estamos presentes lá. A gente faz um serviço de oração às 9 horas da manhã, no serviço de som do hospital, para todo o hospital escutar, e às 9 da noite. Quando tem essas datas especiais como Páscoa, Natal, o Dia de Ações de Graça, então nós realizamos atividades assim, para envolver toda a comunidade que trabalha no hospital. E os familiares são sempre convidados para virem também, a comunidade em volta do hospital. Então eles participam da vida do hospital também. Por exemplo, dentro do hospital tem uma academia, tem uma piscina. Então, as pessoas fazem lá a membresia, então eles podem usar a piscina, usar a academia para fazer exercícios físicos que gostam. E o hospital faz muitas atividades assim, para a comunidade, aquelas caminhadas que chamam de corrida de rua. Então, o hospital, na verdade, ele é da comunidade, está para servir o povo. E nós fazemos parte desse serviço. Então, até quero assim, encorajar, bom, aí no Brasil eu não posso falar porque eu conheço, mas aqui, por exemplo, é muito importante sempre frisar, no trabalho pastoral, o capelão é um pastor, mas não é um pastor de uma igreja local, ele é um pastor voltado para cuidar da vida espiritual daqueles que querem. Então, qualquer pessoa, independente de credo religioso, de cor, de raça, a pessoa precisa de uma oração, precisa de um ombro amigo, a pessoa quer encontrar a sua paz interior, então é isso que nós fazemos. Nós damos o apoio espiritual para independente de pessoa. Nós não pregamos religião, não pregamos igreja, embora lá o hospital tenha a sua estrutura cristã, mas nós não estamos lá pregando a denominação, pelo contrário, estamos lá falando de Jesus, porque somente em Jesus que nós podemos encontrar a paz, o perdão, podemos encontrar sentido para viver. Quando a pessoa tem esse encontro com Deus, através de Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, vai trazer a paz, trazer a alegria, a esperança, então esse paciente vai recuperar mais rápido, o processo de cura vai ser mais rápido, ele vai sair do hospital com outra percepção de vida, com outra experiência de vida. Então, o capelão, ele é um servidor, ele está ali para servir as pessoas, para servir aqueles que trabalham dentro do hospital e até pessoas que vêm de fora, que não tem ninguém no hospital, alguém às vezes passa lá, precisa de uma oração. Eu já tive essa experiência, uma pessoa passa lá na frente do hospital, parou, entrou, foi lá, eu tive a oportunidade de orar com essa pessoa. Então, isso que nós fazemos. Que experiências profundas e interessantes e importantes, não é, pastor? E agora nós vamos falar do paciente terminal. Como é que acontece aí? Qual que é a postura adotada aí pelo capelão hospitalar diante de um quadro de um paciente terminal? Essa é uma das perguntas muito importantes, boas. O que nós fazemos é estar ali para o paciente, ou seja, nós sentamos ali do lado junto com o paciente, damos oportunidade para ele falar, para ele tirar as suas perguntas ou as suas indagações, e às vezes nós ajudamos a lidar com a culpa que o paciente tem, e o objetivo do capelão é trazer essa pessoa a Jesus, porque em Jesus, através do que Jesus fez por nós na cruz, nós encontramos perdão, somos perdoados, somos regenerados, nós somos alcançados pela graça dele, e o perdão vai ajudar a pessoa a encontrar a sua paz, porque eu imagino que a experiência do paciente terminal nesse processo final é muito difícil. Eu quero dizer uma coisa, Nair, para aqueles que estão ouvindo, é impressionante a diferença quando uma pessoa tem fé de verdade em Deus, que professa fé em Jesus, que crê que Jesus é seu Senhor e Salvador da vida dele, mesmo a pessoa morrendo, ela está em paz, ela diz, olha, eu sei para onde vou, eu sei onde eu vou estar. E muitas vezes acontece que você vai visitar um paciente lá no quarto dele, e ele diz, não, eu não preciso de nada, não quero nada, eu estou bem, e já diz, tipo assim, já manda a gente embora. Mas você olha para a cara dessa pessoa, ela está triste, está com cara que está deprimido, você vê que ela não está legal. Então a fé cristã, a fé em Jesus faz uma grande diferença. E nós, quando temos essa fé verdadeira em Jesus, a gente não precisa ter medo de morrer, porque a morte vai ser simplesmente uma porta que se abre para nós entrarmos no melhor
lugar que é chamado Coisa céu. linda. Então, esse processo terminal é você estar ali para prestar esse trabalho, essa ajuda, para ajudar a pessoa a desconectar de si mesmo, da sua humanidade, para conectar com Cristo, para conectar com a eternidade, para conectar com essa nova experiência, né, que transcende o material, que ela vai entrar num mundo espiritual diferente. Então, levamos a pessoa muitas vezes ao perdão, perdoar a si mesmo, perdoar pessoas. E muita gente fala assim, está com raiva de Deus, acho que Deus é culpado da doença dela. Já tinha semana mesmo que eu disse uma pessoa assim, olha, Deus não tem culpa da sua doença, é parte da vida. Agora, como que você vai lidar com a sua dor é uma outra história. Como que você está lidando com a sua dor, com a sua frustração? Essa dor, essa frustração, ela está te ajudando a chegar mais perto de Deus ou está afastando você de Deus? Então, nós temos que ajudar a pessoa a fazer esse processo. Então, nós aprendemos isso quando estudamos, fazemos ali nosso treinamento, a gente vai aprendendo a lidar com as situações, não para julgar a pessoa, colocar mais peso nela, mas tirar os pesos dela, tirar a culpa dela, tirar a frustração dela, para que ela encontre a paz. A pessoa encontrar a paz é a melhor coisa que nós podemos fazer para ajudar uma pessoa nesse processo terminal, né, que aqui nós chamamos. Pastor, diante da sua experiência até o presente, qual a maior dificuldade enfrentada pelo capelão no cumprimento dessa missão tão importante? Quando a pessoa rejeita o nosso trabalho de apoio espiritual, é uma dificuldade, sim, porque a gente sabe, nós sabemos que a morte é a única coisa mais certa, porque ela vem para todos, não tem como, ninguém vai escapar, mais cedo ou mais tarde ela vem. E ela vem para criança, vem para pessoas de idade, vem para todos. Então, quando nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos noção do que pode acontecer daqui meia hora. Então, quando eu, por exemplo, a minha tristeza, uma vez eu fui visitar um paciente, não faz muito tempo, cheguei lá no quarto onde ele estava e tentei entrar na vida dele e não conseguia. Toda vez que eu falava com ele falava assim, olha para mim. Né? Quando eu cheguei, eu olhei para ele, ele não tinha as pernas. Tudo que eu falava para ele, ele dizia, olha para mim. Eu não falo nada, eu não tenho nada, eu não sirvo para nada. E eu tentava, assim, levar um conforto, um consolo para ele, e você falava, olha para mim. Então, a questão dele, ele estava muito magoado, porque ele teve uma doença, teve que amputar as pernas, e ele não podia mais andar. Eu falei, você tem irmão, irmã, tem pai, mãe? Ele já era talvez uma pessoa da minha idade. Eu disse, não tenho nada, não tenho ninguém, não tenho um primo também não. E como você faz? Eu moro sozinho. Então, aquele dia eu saí muito mal do hospital, estava assim, sentindo assim, poxa, eu não consegui conectar com essa pessoa. Eu quis orar com ele, ele não deixou. Tudo que eu fiz, todas as minhas tentativas, no meu espírito, estava ali orando, pedindo ao Senhor de força, discernimento, para conseguir conectar com Ele, porque essa é uma alma que tem um valor muito grande, porque Jesus falou que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro. Naquele momento, eu me sentia assim impotente diante de uma questão que a gente, como ser humano, a gente não consegue mudar a mente da pessoa. Somente o Espírito Santo tem esse poder, mas a pessoa tem que abrir, ela tem que querer também. Então, esse homem, ele não quis ajuda, ele não deu nenhuma abertura. Então, para mim, a minha maior dificuldade é quando eu não consigo entrar na vida da pessoa, que eu não consigo oferecer o que a pessoa precisa. Eu sei o que ela precisa, só que ela não deixa, ela não abre, ela não dá nenhuma uma possibilidade de conexão. Então, acaba sendo assim um relacionamento, uma visita inadequada, que não teve ali um sentido, porque não teve conexão com a pessoa. Então, acho que a conexão ela é muito importante. Jesus teve essa conexão com as pessoas. Mas Jesus também lembra aquela vez... Pode dizer, pode completar. Não, só para completar, lembra que um dia o Jó chegou quando Jesus falou assim, Senhor, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Aí ele disse, olha, guarda tudo isso, desde quando era pequeno. Aí Jesus falou, então só falta uma coisa para você, meu querido. Vai vendo o que tem, dê para os pobres, vem e segue-me. E a Bíblia fala que ele baixou a cabeça e foi embora. Ele não seguiu Jesus. Então Jesus, naquele dia, ele não conseguiu conectar com aquele jovem. Por quê? O amor, a preocupação que ele tinha com o dinheiro era mais importante do que a vida eterna. Então a vida eterna, Anaí, e os nossos queridos ouvintes, a vida no céu, a vida com Jesus é mais importante, vale mais do que dinheiro, porque quando nós morrermos, dinheiro vai ficar, a casa vai ficar, a roupa vai ficar, tudo vai ficar, nós não levamos nada. Então a nossa alma, ela vai estar no céu ou vai estar no inferno.
Então, para mim, como capelão hoje, eu me realizo fazendo o trabalho, e ainda é um trabalho de 1 a 1, mas eu sinto muito útil fazendo o que faço, porque eu sei que uma vida só, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, essa conexão, ela precisa acontecer. Se não tem conexão, então nosso trabalho fica ineficaz. Então, antes de nós partirmos para as considerações finais, é aquele momento que todas as vezes que nós trazemos alguém e que dá um testemunho, as pessoas ficam esperando. E as situações que foram vividas? E nós gostaríamos de ouvir pelo menos 2 das experiências que marcaram profundamente a sua vida e que têm influenciado até hoje suas ações como capelão. Eu tenho 2 experiências interessantes. Uma delas foi assim, nos primeiros anos do meu trabalho como capelão, eu visitava uma senhora, ela era paciente terminal, e tive assim uma experiência muito boa com ela. Ela tinha 7 filhos, e cada filho era responsável para cuidar dela um dia na semana. Alguns trabalhavam, tinham a vida muito ocupada, mas eles pagaram então uma nora dela que não tinha um trabalho fixo, então ela ficava mais parte, assim, dias da semana cuidando da sogra, e ela cuidava muito bem. Então eu tive assim, uma boa amizade com essa senhora, e um dia, eu creio que foi a última visita, a penúltima visita, estava saindo da casa dela, despedi dela. Ela segurou na minha mão e falou assim, olhou para mim e falou assim, escuta só, isso é muito importante para cada um de nós. Ela falou assim, se eu morrer, quando eu morrer, e se eu for lá para cima, você vai lá me visitar? E ela olhou, se segurando na minha mão, olhando para mim, que ela podia segurar mais nas mãos, hoje já pode, né? Foi antes daquele período lá da pandemia. Aquilo deu assim, levei um choque. Por quê? Primeiro, eu pensei, puxa, o que será? O que significa isso? Será que ela confia em mim, ela gosta do meu trabalho, e ela gostaria que eu fosse visitá-la lá no céu? Porque ela era uma pessoa religiosa. Aí vem outra pergunta, vem outra coisa assim, se eu morro, eu não vou para lá, então não vou poder vê-la, como é que fica? Será? Então eu tive, naquele dia, para mim, até hoje, continua essa pergunta na minha cabeça, que eu tenho que cuidar de mim, porque quando eu morrer, eu quero visitá-la lá no céu. Claro, vai ser uma visita diferente, mas no sentido, né, dando a resposta para ela. Eu falei, claro que sim, mas aquilo está marcado na minha vida até hoje. E se eu morrer, isso não vou para lá? Ou se ela morre e ela não vai estar lá, como é que vai ser? Então essa foi a minha grande experiência, muito tempo atrás, que está até hoje bem presente. Uma outra experiência rápida, eu tive mais de uma vez, que marcou muito. Uma vez eu fui visitar um paciente também, que era terminal, e quando eu cheguei lá, conversando com ele, e li a Bíblia para ele, estávamos os 3, eu orei com ele, e quando eu terminei de orar, né, ele estava junto com os 2 filhos dele, eu dei um passo para trás assim, eu olhei para ele, eu vi que ele ficou calminho, eu olhei novamente, ele não estava respirando mais, parece, e falei para os 2 filhos, eu acho que seu pai já foi. E foi assim, uma morte muito linda, sabe? Porque eu achei que ele estava esperando que alguém chegasse lá para poder orar com ele, para falar alguma coisa para ele. E naquele dia foi Deus que me escolheu para estar lá. Eu lembro até hoje, era um dia tarde, assim, 6 da tarde mais ou menos, e aquela experiência marcou muito a minha vida, falando assim, como é importante, né, nós estarmos sintonizados com Deus e sermos estarmos disponíveis nas mãos do Senhor, porque uma vida, como falei, volto a dizer, ela é mais importante do que a vida inteira. Naquele dia, eu tenho certeza que aquele homem, ele morreu com Jesus, ele morreu em paz, porque eu orei com ele, fiz oração para ele receber Jesus no coração dele, confessando os pecados, ele entendeu, e assim, em questão de menos de um minuto, ele foi embora. Então, aquela experiência, tive outras bem parecidas com essas marcaram muito a minha vida, assim, nesse processo meu de trabalho de capelão. Muito bom. Nós estamos muito felizes. Para mim foi um momento muito especial aqui. Eu estou pensando aqui com os meus botões. Nós estamos num momento de culto, no meio da entrevista. Quanta coisa você está ouvindo aqui e a importância que tem de que nós estejamos preparados para aquele momento. Eu gostaria de passar a palavra ao pastor mais uma vez para as suas considerações finais. Ok, então vou ser breve. Eu quero primeiro agradecer a Nair, que nós já nos conhecemos já há bastante tempo, e um dia falei para ela, eu sou goiano, mas quando eu fui para o Mato Grosso, a primeira família que eu conheci, que estive aí no Mato Grosso, foi a sua família, né? Um bom tempo atrás, algumas décadas atrás. Então, um carinho muito grande por vocês e pelo seu pai, foi um grande pastor, um grande servo de Deus, a sua mãe também,
é uma grande serva de Deus, e todos vocês, os irmãos de vocês, que eu conheço bem. Então, muito obrigado pela oportunidade, louvo a Deus pela sua vida, que você está fazendo, eu não acompanho bem o seu trabalho, e você é uma pessoa muito especial, fazendo algo. Então, eu quero terminar dizendo aos nossos amigos, pessoas que nos ouviram hoje, uma coisa muito importante. Olha para mim, você que está vindo no YouTube, que vai ver aí a gravação, né, o vídeo, você é muito importante. Jesus morreu por você, Jesus deu a vida dele por você, Jesus derramou o sangue dele lá na cruz para perdoar os seus pecados, para te libertar de toda e qualquer maldição. Então, eu quero te convidar para você fazer uma reflexão da sua vida. Se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem certeza que vai para o céu? Você tem certeza que você vai para um lugar de descanso para todo sempre? Então não deixa a religiosidade, não deixa a culpa, não deixa nenhum outro inimigo, uma coisa, impedir você de ter um encontro com Jesus. Assim como eu vi nesses últimos 12 anos que eu venho trabalhando como capelão, que Deus me deu a oportunidade de estar assim, no momento final com muitas pessoas, eu vi ali a ação de Deus, eu vi ali Jesus atuando na vida de muitas pessoas, e muitos familiares, quando perderam seus entes queridos, eles encontraram paz, viveram em paz, porque eles tiveram a convicção, a certeza de que o amado deles, o ente querido deles, morar no céu. Então o céu é a nossa morada. Aqui nesse mundo nós estamos de passagem, somos passageiros, mas a morte, ela é real para todos nós. Eu sempre falo, eu tenho 64 anos, estou contente pelos 64 anos. Quantos homens não tiveram a oportunidade, a bênção de viver 64 anos como eu tive? Quantos homens morreram antes de completar essa idade? Então, se eu cheguei até aqui, se você chegou até onde você está, é uma bênção de Deus. Então, cada dia que a gente vive, cada hora, cada minuto, é um presente de Deus. Então, não vamos desperdiçar essa bênção, não vamos desperdiçar, não vamos ignorar aquilo que Jesus fez. Você é muito importante para Deus. Pega seu coração para Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador, fala que Jesus é o Senhor da sua vida e você vai ter uma entrada no céu. Mas depende de você, está nas suas mãos, é você que tem que decidir. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. O nosso intervalo é aquele bem rápido para você meditar naquilo que você acabou de ouvir. Voltamos já já. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa.
Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 659-9255-9082 ou 0800 065 3110. Ligue já! A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Hoje estamos recebendo o pastor Rogério Prado, da Igreja Presbiteriana Lírio dos Vales, em Jauru. Meu querido amigo, irmão, pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos ouvir agora a palavra de Deus. Meus cumprimentos a todos que ouviram essa mensagem, transmitida aí pelo programa Sintonize com Cristo, 106.5 da Cuiabana FM. Para mim é uma alegria poder participar desse programa. Agradecer aí o convite da minha amiga Anair, que gentilmente nos convidou para participar dessa programação, através da pregação do Evangelho, da Palavra do Senhor. Também parabenizar aí pelo tema sugerido, viu? Ventos contrários como oportunidades de glorificar a Deus. Muito bom. Eu sou o pastor Rogério Prado, da Igreja Presbiteriana Lírio dos Vales, aqui em Jauru, e desde já você é o nosso convidado a vir participar da nossa igreja, a vir conhecer a Igreja Presbiteriana aqui de Jauru, região oeste de Mato Grosso. Gostaria de trazer uma reflexão, pensando no tema sugerido, proposto, aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, que diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Amém. Nós sabemos que o apóstolo Paulo se encontrava preso quando escreveu essa epístola, e diante dessa situação extremamente difícil, desafiadora, ele escreve que ele consegue enxergar naquilo que estava acontecendo com ele boas coisas. Existiam alguns acontecimentos ali, além dele estar preso, que ele estava satisfeito quando escreve essa epístola aos Filipenses. E eu quero destacar, como um bom presbiteriano, né? Eu quero destacar aqui 3 lições que levam a pessoa a conseguir enxergar na adversidade, no caso de Paulo aqui, sendo privado da liberdade, boas coisas, oportunidades de glorificar a Deus. A primeira lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo é que ele não tinha como prioridade o seu conforto, o seu bem-estar. Ele não priorizava ali a sua condição de bem-estar, estar numa situação confortável. Isso não era prioridade para o apóstolo Paulo, porque se fosse diferente de enxergar algumas coisas boas naquela prisão, muito pelo contrário, ele estaria lamentando, ele estaria ali chorando, questionando, fazendo algumas perguntas para Deus, como muitas vezes nós fazemos. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo teve essa postura extremamente exemplar para todos nós, de enxergar naquela prisão, sendo privado da liberdade, motivos para glorificar a Deus e para demonstrar satisfação em tudo aquilo. Então,
A primeira lição que nós aprendemos é essa: o conforto do apóstolo Paulo não era prioridade para ele. Segunda lição: o apóstolo Paulo ele tinha o foco na missão de proclamar o evangelho. Então ele olhava para aquela situação dele e ele entendia que o evangelho estava sendo proclamado, sendo conhecido da guarda pretoriana, uma guarda romana elitizada, e também motivava os irmãos a pregar o evangelho. Então, toda aquela situação insalubre que ele estava vivendo, preso, estava trazendo esses efeitos no avanço, na proclamação. E os olhos de Paulo não estavam voltados para a sua situação pessoal ali, para o seu conforto, para o seu bem-estar, mas estava voltado para esse foco, para a proclamação do evangelho. Ou seja, se a sua prisão estava beneficiando a missão, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esse era o foco do apóstolo Paulo, o foco da missão, da proclamação da palavra do Senhor. E a terceira lição para nós pensarmos um pouquinho: o apóstolo Paulo ele tinha plena convicção da sua vocação para pregar o evangelho, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. A consciência dessa vocação plena da parte do Senhor fez com que ele enxergasse em um momento extremamente desafiador oportunidades, coisas boas, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então perceba que quando nós temos no nosso coração essa plena consciência da nossa vocação para proclamar o evangelho da graça de Deus, nós vamos conseguir enxergar em ventos contrários oportunidades de pregar o evangelho, de lançar a semente da palavra de Deus, abençoar pessoas e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, só recapitulando, o seu conforto não era prioridade para ele, foco na missão e a convicção do seu chamado. Assim como você, ouvinte da palavra de Deus, também foi chamado por Deus para testemunhar o evangelho da graça de Deus para tantas pessoas sedentas e carentes dessa mensagem. Amém? Quero agradecer a Nair pela oportunidade, a todos os ouvintes do programa Sintonize com Cristo, 106.5 da Cuiabá FM, dizer que é uma alegria poder participar e colaborar com vocês, tá? Deus abençoe, guarde essa palavra no coração e que a mão do Senhor esteja te conduzindo em todas as coisas. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Amém. E nós agradecemos a Deus, mais um Sintonize com Cristo de número 102. O Senhor nos ajudou até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer aos nossos convidados, pastor Rogério Prado, pastor Gilmar Freitas Souza, as nossas cantoras Nayana Matos, Isamara, Yasmin e os segundos nomes lá. Falem para mim. Wunderstock. Isso, tá vendo? Porque eu não quero falar errado, por isso que eu fiquei quietinha aqui. Agradecemos a você, nosso internauta, e os ouvintes da Rádio Cuiabana. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês aqui fazem com que o programa aconteça. Antes de partirmos, porém, nós queremos lembrar você que amanhã é dia de escola dominical, dia de culto, e você pode ir a uma igreja genuinamente evangélica. E nós queremos convidar que você vá até ao templo da Igreja Presbiteriana do Brasil, na Morada da Serra, CPA 2, um ponto de referência ali, as capelas Pax. Fica ao lado dessas capelas, ok? Queremos convidar você aí, o nosso quadro de agenda, nos dias 13 a 15 de junho, lá na Igreja Presbiteriana Morada da Serra, a 6ª Conferência de Aconselhamento Bíblico com um tema necessário e desafiador, a crise da masculinidade e o feminismo. Estaremos recebendo lá
os pastores Ayrton Williams e Paulo Tavares. Os nossos irmãos pastores têm sido bênção onde têm passado e nós cremos que você será grandemente abençoado em participar. Claro, para toda coisa boa existe um investimento e o valor é de R$ 150 tão somente. Como é que eu faço a minha inscrição? Entra lá no site www.conferenciaipms.com.br. Por hora, são essas nossas informações. Apareça amanhã lá em nossa igreja e seja abençoado através da palavra do Senhor. Este é o nosso Sintonize com Cristo. Eu sou a Naira Emília.